Ageu, capítulo 1, a partir do verso 5. Nós vamos ler hoje a partir do verso 5, tá? Vamos lá então? Bom, nós falamos que Ageu, ele profetizou por volta do ano 520, falamos semana passada, antes de Cristo. Ele deu um suporte espiritual à construção do segundo templo. Na verdade, Ageu, ele chama a atenção do povo, tá? Para construir o segundo templo, porque o povo estava esquecendo disso, né? Eu vou explicar isso mais, é claro. É importante dizer também que Zacarias faz parte deste contexto, né, da construção também do segundo templo. Então, Ageu e Zacarias vão ali trabalhar, são contemporâneos, né, e vão trabalhar ali juntos. E eles são profetas pós exílio babilônico, no caso, no contexto medo-persa, tá? O Império Medo-Persa começa no ano de 539, né? Quando Ciro II ele entra em Babilônia, né? Ele começa antes a ser forjado, né? Mas falando assim de forma mais ampla, começa realmente quando ele conquista o Império Babilônico em 539, né? Tudo claro antes de Cristo. Então, esses profetas, como é o caso de Ageu, como é o caso de Zacarias, como é o caso lá na frente de Malaquias, né? É um outro livro também que a gente pode estudar futuramente. São livros do chamado, então, contexto do Império Medo-Persa, tá? E nós estamos aqui, então, no contexto da construção do segundo templo, tendo como governador Zorobabel, que eu expliquei no vídeo anterior, né, na live anterior, e também falamos também sobre Josué, que é da família sacerdotal aqui, tá? Então, tem esses profetas, no contexto do segundo templo, tem esses homens aí, né? Zorobabel também eu falei que ele pertence à linhagem davídica, né? A linhagem real. Então é isso, tá certo? E eles estavam, como nós colocamos nos 4 primeiros versículos, o povo é chamado a atenção, o profeta Ageu é levantado para transmitir uma mensagem profética ao povo de Judá, porque o povo de Judá estava negligenciando. Eles não estavam se importando em construir o tão falado segundo templo, né? Eles estavam preocupados com as suas próprias casas, em embelezar as suas casas, né? Em enfeitar as suas casas e tal, mas estavam simplesmente deixando de lado a casa do Senhor, né? O templo, né? E naquele contexto de Israel, de Judá no caso, Israel, né? Porque também é chamado Israel, era muito essa questão desse contexto aí, era um contexto onde o templo era muito importante, né? Muito importante, era o centro da religiosidade de todos os, claro, né, judeus, né? Então era muito importante que ele fosse reerguido, né? Reconstruído ou simplesmente construído, porque eles dependiam do templo, né? É claro que agora nós podemos aplicar a essa negligência, não ao templo em si, ou aos templos em si, mas ao serviço no reino de Deus, né? Ao serviço na igreja de Deus, deixar ser negligente em relação ao reino de Deus, deixar de fazer aquilo que deveria fazer como servo de Deus. Não é à toa que Jesus deu para a igreja, né, uma missão, né? Está lá o ID, né, por todo mundo. Ele deu à igreja.
E a igreja, é claro, é a comunidade cristã. Tem a igreja no sentido mais amplo, né, que é a igreja universal, e no sentido mais restrito, que é a igreja, claro, local, né? E essa igreja local deve trabalhar, tem uma comunidade e todos devem participar desta comunidade, tá? Dessa assembleia, dessa congregação de cristãos. E quem não faz isso, claro, está pecando aos olhos do Senhor, mas é lógico, tá? Isso aí não tem nem dúvida. Então a gente vai aplicar nesse sentido, nesse aspecto da necessidade do cristão se envolver no reino de Deus e não ser negligente, como o povo de Judá, os líderes eram negligentes, tá bom? Estavam sendo negligentes, deixando de construir a casa do Senhor, o segundo templo. Então, começando aqui no verso 5. Ageu, então, capítulo 1, verso 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Então, aqui no verso 5, o profeta está convidando, claro, ao povo de Judá, mas extensivamente a todos os servos de Deus em todos os tempos, né? Exato. Então, ele está convidando o povo de Judá para uma reflexão, para considerar o passado, o que estava acontecendo, o que tinha acontecido e o que estava acontecendo. Provavelmente ele está falando aqui, o profeta está falando de mais ou menos aí, depois que Judá voltou, eles estão mais ou menos aí 15 anos aí parados. Lembra, eu falei no último vídeo, na última live, que Judá começou a construir o templo, lá por volta de 530, mais ou menos, começou a construir o templo, colocou os alicerces, mas aí o povo ali, em torno ali, os chamados samaritanos, né, deram em cima, oprimiram o povo, usaram todos os meios possíveis, e o povo então parou de construir, tá? Então eles passaram mais ou menos aí, mais ou menos 15 anos ali, se dedicando às suas próprias vidas, tá? Plantando, colhendo, construindo casas, eles estavam se preocupados com suas próprias vidas mesmo, tá? Com aquilo, com os seus bens, e não com a casa de Deus que estava lá em destruição, em ruínas. Simplesmente eles deixaram para lá, deram tantas desculpas e deixaram para lá, né? Entendeu? Deixaram para lá. Assim como muitos hoje deixam para lá. Não querem nem saber se a igreja precisa disso ou daquilo, não querem nem saber se precisa de pessoas, mão de obra nas áreas que a igreja desenvolve, né? Áreas, por exemplo, com criança, áreas com jovens, áreas com os adolescentes, áreas de estudo, áreas de trabalhos externos, como PGMs, como visitas, não quer nem saber, né? A área financeira também, né? Não quer nem saber, não participa da vida da igreja, tá? Não se envolve com a vida da igreja. Basicamente serve para aplicar nesse sentido, né? Bom, ele está dizendo aqui, o profeta, considerai o vosso passado. E aí ele vai fazer uma lista aqui que todos nós devemos realmente refletir, porque ele nos convida não só o povo, como eu disse, mas nos convida, o leitor bíblico, para refletir, tá? Então ele considerai o vosso passado. E aí ele começa a colocar aqui, ó, tendes semeado muito e colhido pouco. Primeiro ponto aí, tem semeado muito e colhido pouco.
tem trabalhado muito, mas tem colhido pouco do fruto do trabalho. Tem colhido pouco. Então, isso era para refletir, era para o povo pensar. Continua dizendo, porque tudo está no controle de Deus. Isso aqui mostra que Deus é o supremo controlador, administrador do mundo. É isso daí, Então tem semeado muito e recolhido pouco, ou colhido, ou recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos, Come, mas não chega, não é suficiente, para se fartar, Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Nada que eles fazem, nada que eles produzem é suficiente, Deixa-os felizes, Deixa-os realizados. Nada. Aqui diz mais, vestivos, mas ninguém se aquece, ou seja, eles têm vestimenta, mas eles não conseguem se aquecer, eles continuam sentindo frio. É como se você pegasse um casaco, aquele bem pesado, nesse tempinho frio que está agora, aquele casaco bem pesado, bastante, digamos, tecido, ou tecido da melhor qualidade possível, e mesmo assim você não consegue se aquecer. Ele está dizendo isso, mas ninguém, ele continua falando, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel ou saco furado, num saco furado. Eu acho que muita gente sabe o que é isso. É você receber, você recebe, você pode até receber um dinheiro considerável, não é, digamos, um baixo salário, você recebe e você é como se ele tivesse num saco furado. Você coloca por cima, ele sai por baixo, coloca por cima, ele sai por baixo, e você não sabe para onde vai o dinheiro simplesmente some, desaparece do seu bolso, da sua casa, da sua família. Várias situações, entendeu? Várias situações acontecem que faz com que o seu dinheiro simplesmente desapareça, por mais que você trabalhe, porque você tem sido negligente em relação às coisas de Deus. Então, por mais que você receba, aquele dinheiro some, desaparece. Você não vê nada assim que você construiu, que você realmente fez, devido ao trabalho todo que você teve. O que esse pessoal estava fazendo? Por isso que o profeta está dizendo, considerai, aí, olha a expressão, considerai o vosso passado. Olha o que tem acontecido. Vocês nunca estão satisfeitos, vocês nunca estão felizes, plenamente felizes. Vocês ganham o salário de vocês, trabalham bastante, ganham o salário de vocês, mas vai tudo embora, tudo desaparece, E as pessoas não entendem para onde está indo o dinheiro, o dinheiro simplesmente desaparece, É isso que o profeta está dizendo aqui, E isso é relacionado o quê? Relacionado, lógico, com aquilo que eles deveriam fazer com prioridade. O que eles deveriam fazer com prioridade? Eles deveriam atender à casa de Deus. Eles deveriam cuidar da casa de Deus. Eles deveriam ter dado prioridade à obra do segundo templo. Eles deveriam, mas eles deixaram para lá e foram dando as mais estranhas desculpas. Não é tempo ainda, não está no tempo ainda e tal. Esse texto aqui combina muito com Mateus 6,33. Mateus
6,33, dá para combinar direitinho com Mateus 6,33 aqui, ó. Aquele texto que Jesus fala, buscai, né, em primeiro lugar o reino de Deus, né? Vou localizá-lo aqui, vou localizar esse texto, olha, Mateus 6,33. Olha o que diz, buscai, pois, Jesus falando, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Né? Esse texto combina bem com esse texto aqui de Ageu, combina bem com o texto de Mateus. Buscai é o que Deus está falando, considerai, né, o vosso passado, olha o que tem acontecido, olha o que tem acontecido. Mais uma vez ele vai dizer aqui no verso 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Ele chama para reflexão, chama Judá para refletir, para pensar, para repensar sua vida. E assim Deus também nos chama para repensar as nossas vidas. Ele te chama e me chama para repensarmos como nós estamos vivendo, o que está acontecendo com a nossa vida. Se estamos dando realmente, buscando o reino dos céus, o reino de Deus em primeiro lugar. Porque eu sei que as outras coisas serão acrescentadas. É isso daí. O verso 7, então, que eu já li, diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Agora, olha o verso 8. O verso 8, Deus aí, então, falando, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Olha Deus falando ao povo, subir ao monte, aqui não diz o nome do monte, né? Pode ser o Monte Líbano, por exemplo, né? Subir ao monte que tinha madeiras maravilhosas, né? Cedros e tal, né? Subir ao monte, trazei madeiras, e edificai a casa o que? A casa do Senhor, não é a casa deles, não, é a casa do Senhor. Dela me agradarei, ou seja, eu vou me agradar do segundo templo, da minha casa, certo? E me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor, tá? E serei glorificado, diz o Senhor. É isso daí. Glorificado nessa segunda casa. Segundo alguns judeus, né, no Talmud, né, o Talmud é um complemento, digamos, né, da Bíblia judaica, né? Ela explica as leis da Torá, tá? O Talmud, né? É uma lei oral que depois foi, no caso, colocada, né, como tantos outros escritos também, né? Aconteceu isso ao longo da história, né? Uma lei oral que se transformou em escritos, né? Então esses escritos eram escritos importantes e são importantes como um complemento da Bíblia, da Taná, da Bíblia judaica, né? E explica, né? São comentários que explicam a Torá, explicam, né, no caso, extensivamente o Antigo Testamento, tá? O Talmud, né? O Talmud, certinho? E o Talmud babilônico, ele diz que 5 coisas deixaram de participar do segundo templo. Por exemplo, no templo de Salomão, lá, né, antes de ser destruído, tinha, por exemplo, eu vou citar só 2 coisas que eles citam, né, porque eu acho mais, digamos, mais aceitável. A Arca da Aliança, por exemplo, que no caso, no segundo templo, segundo os estudiosos, não tinha a Arca da Aliança, e também o chamado, nas pedras, chamada Urim e Tumim.
também. São duas coisas que os judeus, né, citam no Talmud, né, nesse comentário, né, da Torá, né, e tal. Bom, a verdade, no segundo templo, a glória do segundo templo, e a Bíblia, e o Ageu vai falar sobre isso, a glória do segundo templo estava, no sentido espiritual, na presença, possivelmente, do Messias, do Rei Jesus, que iria entrar nesse segundo templo. Alguns dizem que existiu o terceiro templo com Herodes, mas isso não procede, porque Herodes não construiu um terceiro templo. O que ele fez foi ampliar e embelezar o segundo templo, tá? Até por questões políticas que ele fez isso. Mas esse é outro assunto. O importante aqui é que ele está dizendo que se o povo subir lá ao monte, né, e trazer a madeira e edificar a casa dele, ou seja, o segundo templo, né, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Como Deus foi realmente glorificado, né? Glorificado nesse segundo templo. Profetas entraram ali, né? A glória dele se manifestou ali também. E claro, mais uma vez falando, quando o rei, o Messias, o Cristo entrou ali, né? Teve a presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Messias, o ungido de Deus, o Filho de Deus. Então, que glória recebeu realmente esse segundo templo com a presença de Jesus, né? É isso daí. E ele iria se agradar. Então, ele está dizendo que o povo, né, ele ia gostar muito disso, ia ficar muito feliz com isso, né? Claro, ia aprovar isso, se eles tivessem feito isso. Mas aí continua dizendo, naquela reflexão dele, nessa chamada para refletir, ele continua dizendo, olha o verso 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. Esperaste muito, esperaste uma colheita muito grande, mas a colheita foi pouca. Não foi do jeito que você esperava. É isso que ele está dizendo, né, ao povo de Judá. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Ou seja, o pouco que colheu e trouxe para casa, com um assopro, ele dissipou, lançou longe, com um assopro. Por quê? Porque tudo está no controle de Deus. Nada pode o controle dele. Eles tinham desprezado a casa do Senhor. Eles tinham desprezado, né, a habitação de Deus. Naquele contexto, era extremamente, como eu já disse, importante o templo, né? E eles desprezaram a casa de Deus, casa de adoração, né? Que eles deveriam construir. Então, claro, né? Então, esperastes o muito, e esse que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei, ou seja, lancei longe aquilo que vocês trouxeram, aquilo que vocês colheram, tá? Isso que ele está dizendo. Por quê? Ele mesmo faz a pergunta, por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa. Vocês cuidaram da casa de vocês e esqueceram da minha casa, diz o Senhor. Vocês cuidaram da vida de vocês, vocês trabalharam, vocês plantaram, colheram e tal, cuidaram de suas próprias casas, embelezaram as suas próprias casas e esqueceram da minha casa, diz o Senhor. É isso que ele está falando. Esqueceram da minha casa, né? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, a minha casa está destruída, está em ruínas. A casa de vocês não, vocês se preocuparam com a casa de vocês, vocês construíram belas casas, casas bonitas, né? E cheio de enfeites, mas a minha casa vocês desprezaram, vocês deixaram em ruínas, tá? Não ligaram, foram negligentes, diz aqui, né?
ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por causa da própria casa, diz o verso 9, o povo corria. Deixa eu lá que eu preciso fazer isso aqui, fazer isso na minha casa, eu preciso embelezar a minha casa, eu preciso construir lá, melhorar lá, tal. E Deus diz, e a minha casa? E a minha casa está em ruínas, está em pedaços. A construção dela está parada mais ou menos há 15 anos. Vocês só querem saber de viver uma vida para vocês, só pensando em vocês, só pensando nas suas casas, nos seus bens. E eles pensavam nos bens e eles não conseguiam, viviam uma vida de aperto, viviam uma vida praticamente na miséria, muitos viviam, né? Porque eles tentavam, eles queriam e eles não conseguiam o que nós chamamos de prosperidade, né? Eles não conseguiam porque eles não priorizavam a casa de Deus, a obra de Deus. E o que eu vou dizer? Que não tem nada a ver com esse negócio de teologia da prosperidade, não, nenhum sentido. No meu caso, em hipótese alguma, até porque não defendo, né, teologia da prosperidade em hipótese alguma, mas é lógico que aquele que se dedica a Deus, que aquele que realmente busca o Senhor, aquele que realmente faz a vontade de Deus, cuidando do reino dele, das coisas dele, é mais do que natural, é mais do que, que tenha como resultado a prosperidade. Como vai ser essa prosperidade? É uma questão de Deus. Mas é natural que isso aconteça. Aquele que se preocupa com o reino de Deus, com a obra de Deus, é natural, é ele, isso aqui é ele que diz. É ele que diz, né? Ele que está dizendo que eles recebiam o salário deles como se recebesse num saco furado, né? Entrava por cima, como eu disse, né? Vazava e o dinheiro desaparecia, tá? Porque eles viviam essa vida, né? Viviam essa vida se preocupando consigo, né? E não com o Senhor, né? Cada um consigo e não com o Senhor. Cada um com a sua própria casa, seus próprios negócios, não com o Senhor. E eles viviam uma vida precária, financeiramente. Deus, que tem um controle de tudo, não deixava o povo prosperar. Não deixava o povo prosperar, porque tudo está no controle dele. Tudo está no controle dele, né? É isso que diz, né? Então, por isso que ele diz aqui, né? Cada um corre para arrumar sua própria casa, né? Está correndo, deixa eu correr, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que lutar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas e a obra de Deus? E as coisas de Deus? Deixa para lá. Como diz aquela música antiga, né? Tô nem aí, deixa para lá. Tô nem preocupado. Se tem gente lá para visitar, eu não tô nem aí. Se tem gente lá para ir na escola bíblica, eu não tô nem aí. Se tem gente lá para cuidar das crianças, eu não tô nem aí. Se tem gente lá para visitar as pessoas, eu não tô nem aí. Se tem gente lá para ir no PGM, eu não tô nem aí. Tô nem aí. Eu quero cuidar da minha vida, da minha casa, da minha família. Só que as pessoas esquecem que Deus tem o controle de tudo. Tem o controle do trabalho, do emprego, tem o controle da saúde, da esposa, do esposo, dos filhos. Ele tem o controle de tudo. E se ele quiser tirar, ele tira. E alguém diz assim, mas Deus não faz isso, né? Claro que não, né? Ora, será que as pessoas não leram ainda as Escrituras? É só ler, não precisa ir longe, não, é só ler um pouquinho Ageu. Ah, claro, se eu sou servo de Deus e sou um negligente na obra dele, nas coisas dele, eu falo da igreja dele, eu não estou falando de templos físicos, eu estou falando da igreja dele, da comunidade, do trabalho da igreja na terra, que é pregar o evangelho a toda criatura. Ela tem que se movimentar para isso, ela tem que ter recursos para isso.
E ela tem que reunir para isso. Como que não? Então, é para pensar, o profeta está falando para que eles pensassem, e nós também, neste tempo, pensássemos também. É momento de pensar e repensar as nossas atitudes diante dessa crise toda que está acontecendo. Talvez, eu disse isso e eu repito, talvez essa questão da pandemia não seja um castigo mais para o mundo do que para a igreja. Possivelmente é uma chamada de atenção mais à igreja dele, em como ela tem vivido. Bom, é isso, amados. A Bíblia nos faz refletir. Ela contraria as nossas ideias, ela contraria as nossas opiniões. E ele continua dizendo: por isso os céus sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Olha bem o que ele diz. Quem retém o orvalho? Quem retém o orvalho? O Senhor reteve o orvalho, que substituía as chuvas durante os meses secos de verão. Por isso a terra não produzia frutos. Então eles tentavam plantar e não dava nada. Porque Deus reteve. Ele tem um controle. Ele é o administrador do mundo todo. Então, por mais que as pessoas trabalhem, se ele não quiser, a pessoa não vai conseguir nada na vida. Pelo contrário, vai trabalhar, mas não vai ver nada. Não vai ver nada. Tá? Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho. Deus reteve o orvalho, para que a terra não produzisse. Como que ele não intervém? Como ele não olha para a negligência do povo, das pessoas, e não toma as providências para que as pessoas de alguma forma entendam que quem tem o controle é ele, que se eu posso trabalhar é porque ele me dá saúde, e se ele tirar de mim a saúde, acabou. Então todos nós deveríamos realmente fazer o que diz o texto que eu li aqui de Mateus 6,33, buscar o Senhor em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, porque eu sei que as outras coisas serão acrescentadas. Bom, aqui diz a palavra do Senhor, verso 11, fiz vir a seca. Olha o que Deus, olha o controle que ele tem. Então alguém fala assim: poxa, não, eu vou trabalhar, eu só quero saber de trabalhar, só quero saber de coisa, porque eu preciso construir isso, preciso fazer aquilo outro, preciso tal, eu só quero saber de trabalhar. E se Deus simplesmente fala assim: não, peraí, acabou, você não vai ter mais condições de trabalhar, acabou. E se ele quiser fazer isso? Porque como cristão, como servo dele que diz que é, como servo que diz que é, simplesmente não se importa com a obra dele, não está nem aí. Então fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes. Olha o controle que ele tem sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Ele fez vir, diz aqui, fiz vir a seca sobre a terra, sobre os animais, sobre os homens. Homens que não conseguiam muitas vezes trabalhar, que não conseguiam muitas vezes produzir, ou por enfermidade, ou qualquer outra situação.
ou tentavam fazer, mas não viam nada do seu trabalho, fruto do seu trabalho. Porque Ele tem um controle. Eu aprendi desde a minha mocidade que Ele tem um controle. Procurei me dedicar a Ele desde a minha mocidade, porque eu sempre entendi que Ele tem um controle, que se eu fizesse a vontade dEle, aonde Ele quisesse que eu chegasse, eu iria chegar. Então eu amei, independente de Ele me dar alguma coisa ou não me dar, não importa, eu o amo, eu o servirei, eu quero simplesmente servi-lo enquanto viver nesta terra. Porque eu sei se eu tenho vida, se eu estou aqui, é por causa dele. Se não fosse ele, eu não estaria aqui. Certamente que não, né? Certamente que não. Ah, as pessoas que conhecem a minha história sabem muito bem que não. Ah, eu não estaria aqui. Bom, eu vou parar por aqui, porque agora já vem um outro bloco de texto e eu vou parar por aqui, senão vai estender muito, né, o nosso estudo, tá? Então, terminando com esse versículo, fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, tá? Seca, né? O controle dele, eu fiz vir, né? Controle de Deus. Ele tem um controle da vida, de todo o planeta, de toda a terra. Ele tem o controle de tudo. Se alguém sai de casa para trabalhar porque Deus dá saúde, dá emprego para ele, quando ele quiser, Deus quiser, ele tira tudo. Seus filhos estão em casa com saúde porque ele dá saúde. E é isso que ele está dizendo, eu tirei de vocês. Eu fiz acontecer isso na vida de vocês porque vocês não me colocaram em primeiro lugar, não deram prioridade à minha obra. Nesse caso aqui, claro, é a construção do segundo templo. Então, se alguém pensa que Deus não, claro que Deus está vendo. Deus está vendo você, está me vendo, contemplando os nossos corações, nossas ações. Claro, né? Sabe muito bem. Então fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, né? E sobre o que a terra produz, ou seja, tudo que a terra produz, né? Todo tipo de produção da terra, né? Seca, né? Seca em todos os sentidos, né? Como também sobre os homens também tiveram dificuldades aqui, não é enumerado aqui, mas tiveram dificuldades, né? Sobre os animais, tudo, sobre todo o trabalho das mãos. Todo o trabalho das mãos, porque ele tem um controle, então eu devo amá-lo, eu devo buscá-lo em primeiro lugar, é isso que esse texto ensina, e eu devo buscá-lo porque eu o amo, eu devo buscá-lo porque isso é certo, eu não devo buscá-lo porque eu vou alcançar isso ou aquilo outro, não é isso, é porque eu o amo, então eu não serei negligente em adorá-lo, em servi-lo. Por isso eu devo buscá-lo, por isso eu devo me dedicar a ele, com relação àquilo que eu quero, se eu quero melhorar minha casa, se eu quero melhorar alguma coisa, se eu quero, isso aí é outra coisa, isso aí ele, se for a vontade dele, ele vai me dar condições para isso, mas eu o amarei, eu o buscarei em primeiro lugar. Sem se importar, porque o legal é isso, o povo de Judá deveria buscar o Senhor em primeiro lugar, o povo de Judá deveria ver a casa de Deus em ruínas, o povo de Deus passava por ali, o povo de Judá passava por ali e via a casa de Deus em ruínas e não sensibilizava o seu coração. Seus corações eram insensíveis àquilo que eles estavam vendo, ou seja, a casa de Deus em ruínas. E Deus via aquilo e ia, peraí, o que é isso? Vocês estão dando desculpas. Vocês estão falando que não podem fazer a minha casa. Que não pode construir. Não é tempo ainda.
E vocês cuidam da vida de vocês, plantam as coisas de vocês, constroem as casas bonitas de vocês. O que é isso? Então Deus começou a agir, então, e falar ao povo. E nós vamos ver depois que o povo, pela graça de Deus, se arrepende, e pela graça de Deus, no próximo estudo, o povo realmente toma novas atitudes, né? E começa a buscar verdadeiramente o Senhor. Meu irmão, minha irmã, que Deus nos abençoe e abençoe sua vida. Que Deus nos abençoe. Que haja um despertamento na vida da igreja, dos irmãos, das irmãs, na minha vida, nas nossas casas, nas nossas famílias, que busquemos verdadeiramente o Senhor. Que o coloquemos em primeiro lugar, tá? Leia novamente depois sozinho, sozinha, leia novamente esse texto, tá? Certo? E veja o que ele diz por si só, orando a Deus, buscando o Senhor, tá? Em nome de Jesus, Deus nos abençoe. Amém. Amém, amados? Amém, queridos? Deus abençoe a nossa vida, em nome de Jesus. Estamos aí 9 horas, né? Domingo a gente continua, se Deus quiser, estudando aí esse texto aí, tá? Eu entrei aqui com frio, acabei agora suando aqui com calor. Não tem jeito, é assim mesmo, faz parte. Tá bom? Deus abençoe todo mundo, Deus abençoe os irmãos aí, ó. Estou vendo aqui esse pessoal aqui, Deus abençoe grandemente cada vida, cada irmão, cada irmã aí, tá? Em nome de Jesus. Uma bênção de Deus, tá? Domingo que vem, 9 da manhã, nós vamos continuar estudando esse texto aí, nós vamos ver o outro lado da história, quando Deus então vai abrir aí, abençoar o povo, né? E o povo vai realmente buscar a Deus, fazer o que deveria ter feito há muito tempo, que era realmente construir o segundo templo, né? Vamos ver, vamos estudar. Estudar a Bíblia é maravilhoso, né? É bom demais. Ela fala conosco, né? Ela vai de encontro às nossas vidas, às nossas ações. Isso é bom demais, porque ou a gente aprende ou a gente continua desobedecendo ao Senhor, né? O povo ali estava desobedecendo a Deus, né? Ou a gente passa a obedecer ou continua desobedecendo ao Senhor. Mas essa é uma questão sua e minha, né? E a gente vai dar conta a Ele no tempo propício, tá? Em nome de Jesus.